Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre vendas. E nesta aula eu vou te passar os 5 pilares para você destravar de uma vez por todas as suas vendas aqui no digital. Então bora para a tela do computador. Eu separei 5 pilares e a gente vai destrinchar cada um deles. Eu vou apresentar para vocês aqui todos eles, mas eu vou destrinchar individualmente cada um deles e a sua importância, tá? Lembrando que cada pilar, ele é um nível, é complementar. Quando a gente pensa em vendas, a gente pensa logo no atendimento, mas ele é o quinto pilar. Então, muita gente entra nesse mercado, já se afilia ali aos produtos, já quer sair vendendo, coloca no tráfego pago, ou às vezes também no tráfego orgânico, quer ir direto para o atendimento, aí muitas vezes não tem resultado, se frustra, quer desistir e não sabe o porquê que não teve resultado. É simplesmente porque não passou por esses pilares. A pessoa pulou todos esses pilares. E aí fica sem entender. Não é comum as pessoas ensinarem todo esse passo a passo, todos esses pilares. Então agora a gente vai falar sobre eles. O primeiro de todos é o ajuste da mentalidade. E muita gente acha que isso é balela, não dá a mínima, não dá a devida importância para a mentalidade, mas a gente vai ver o quão importante ela é nessa aula e você não consegue avançar para o próximo nível, para o próximo pilar, se você não ajustar a sua mentalidade. O segundo pilar é observe o comportamento das pessoas. Você sabe o que as pessoas estão fazendo? Você sabe quem são as pessoas do seu nicho, como elas vivem, por que elas compram na internet? Observe o comportamento das pessoas. Isso vai dizer muito sobre elas, sobre quem elas são e como elas se comportam na internet. Já pegando esse gancho, quais são as dores do seu nicho? Quais problemas o seu produto ele resolve? Você precisa ter isso muito claro na sua mentalidade, em um papel, na sua empresa, na sua organização. Olhe para esses pilares e entenda que a partir de agora você vai profissionalizar o seu negócio. Por mais que você ainda não trabalhe com CNPJ, se você trabalha com seu CPF, tenha na sua mentalidade de forma clara que isso é o seu negócio. E para que isso seja um negócio, você precisa se profissionalizar. Você precisa fazer acontecer. Não depender nem delegar as suas responsabilidades para outras pessoas. O quarto pilar é o foco e o domínio sobre o produto. Poderiam ser dois pilares diferentes, mas eles se complementam. O foco no produto é o seguinte: você precisa focar em um produto até ele dar certo. Quem foca em várias coisas acaba não entregando nada. E mais uma vez, como eu falei, você precisa ser profissional e especialista no assunto. E para isso, você não consegue ser especialista em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você precisa focar no produto e saber tudo a respeito do produto, dominar aquele produto. A gente também já vai aprofundar aqui nesse pilar. E por último, é o pilar da organização e atendimento. Se eu pudesse classificar aqui, o atendimento, ele é 80% da venda. E é ele quem coroa esses pilares, porque sem organização, você deixa dinheiro na mesa, você não sabe os seus números, o seu negócio está fadado ao fracasso. E sem o atendimento, sem passar pelas fases do atendimento, você não consegue vender, você não consegue converter essa venda. Então, vamos destrinchar cada um desses pilares agora. Sobre o ajuste da mentalidade. Primeiro, eu já quero te liberar dessa crença de dizer que vendas é dom ou que vendas não é para você. De uma vez por todas, vendas não é um dom. Existem pessoas que nascem com aptidão para comunicação e isso pode facilitar na vida dela o processo da venda. Mas venda é técnica, venda é habilidade e isso pode ser aprendido. Na minha trajetória profissional, enquanto eu ainda estava no CLT, foi na área comercial com vendas. Porém, isso não fazia com que eu achasse que eu era uma excelente vendedora. Eu sempre me cobrava muito, eu achava que não tinha esse dom, sabe? E sempre me esforçava demais. O que foi que eu comecei a fazer? Por mais que eu batesse minhas metas, por mais que eu sempre alcançasse tudo o que eu queria, eu comecei a observar as pessoas que tinham mais habilidades, mais aptidão para vendas do que eu, e comecei a aprender com elas. Comecei a introduzir as técnicas que elas utilizavam dentro das minhas vendas, e aí eu comecei a desabrochar em relação a isso. Eu comecei a me especializar cada vez mais e as coisas foram fluindo. E aí eu constatei que venda é técnica, é habilidade e a gente consegue aprender. O segundo ponto que eu coloquei aqui é o alinhamento de expectativa. Esse é o ponto mais importante que eu acredito nesse ajuste de mentalidade, porque quando a gente chega no digital, e isso é muito culpa das promessas que a gente vê aí fora, as promessas fáceis, as promessas absurdas de que você vai entrar e vai se tornar milionário amanhã, quando a gente ingressa, a gente vê que não é bem assim, tá? Que existe um processo, que no início é muita informação, que a gente precisa aprender, se especializar, e aí muitas vezes a gente chega com a expectativa lá em cima, e é muito importante a gente ajustar essa expectativa. Não tô dizendo que é errado você querer ser milionário, que você querer alcançar aí seus primeiros milhões. O problema é você ajustar a sua expectativa para em quanto tempo você quer alcançar. E como é que a gente faz isso, Babi? A gente faz começando a definir nossas metas, colocando as metas no papel. Em quanto tempo eu quero me tornar milionário? Para eu alcançar esse número, quanto que eu preciso vender nesse mês? Para eu alcançar essa meta mensal, quantas pessoas eu preciso falar nesse mês? Quantas vendas eu preciso fazer diariamente? Quantas pessoas eu preciso alcançar diariamente? E aí a gente vai colocando micrometas até a gente alcançar os nossos objetivos. Isso é alinhamento de expectativa também. O próximo ponto é razão versus emoção. A gente fala muito que o processo de venda é muito emocional, mas ele não pode ser emocional para você, vendedor. Ele tem que ser emocional para o seu cliente. Para você, o processo de vendas tem que ser racional.
emocional, ou seja, você tem que colocar intencionalidade, você tem que despertar no seu cliente o lado emocional, o que vai conectar, o que vai fazer com que ele perceba que você tem a solução perfeita para o problema dele. Conseguiu perceber essa diferença? Você tem que liderar o atendimento e a gente vai chegar lá. O último ponto é seja proativo. Como eu falei, você agora tem um negócio, você tem uma empresa, então você não vai delegar o seu negócio, a sua empresa para ninguém. Nem sempre as pessoas vão te dar as coisas de mão beijada. Graças a Deus que aqui você tem um suporte, que quando eu comecei, eu não tive, mas isso não significa que você deve passar a sua responsabilidade para outra pessoa que não seja você. No mundo físico, ninguém vai passar a mão na sua cabeça, ninguém vai te entregar assim, ó, as suas decisões, o seu controle, os seus números de mão beijada. Você vai ter que correr atrás, tá? Então seja proativo, seja proativa que você vai se dar muito melhor nesse mercado. Você vai ver que isso também vai transformar o seu mindset. No segundo pilar, eu coloquei assim: seja um observador, seja uma observadora. Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tem 214 milhões de habitantes. Dentre esses habitantes, 114,7 milhões usam a internet para comprar bens de consumo. 114 milhões de pessoas compram na internet. Essa fonte é da Hotmart do ano passado. E aí, você já parou para observar essas pessoas? Qual é o estilo de vida delas? O que é que elas fazem? O que as levam a comprar na internet? A comodidade? A falta de tempo? Como elas se comportam? Quantos anos elas têm? Você já parou para observar quem é o seu público-alvo? Ou melhor, quem é a sua persona? Público-alvo é um público macro, tá? Sua persona é quando você destrincha mais. A persona, ela tem nome, ela tem idade, ela tem endereço, ela tem classe social, ela tem família. Isso é importante que quando você chegar lá no atendimento, você vai se direcionar como se você estivesse se direcionando para essa persona que você ajustou, que você criou. Isso vai facilitar também a tomar decisões na sua empresa, no seu negócio, no atendimento. Quais são as dores do seu nicho? Quais são as dores do seu cliente? Quando a gente pensa nisso, fica muito mais fácil a gente atender, a gente criar um atendimento, um script que converta melhor as vendas. Por quê? Quando a gente foca nas dores do seu nicho, por exemplo, se seu nicho é de empreendedores, quais são as dores desse nicho? Você vende a maquininha? Então as dores do nicho são as taxas altas? As dores do seu nicho são pagar aluguel? Se você vende suplemento para emagrecimento, quais são as dores do seu nicho? É não ter disposição? É lidar com obesidade? É colocar um biquíni na praia? É não conseguir ter qualidade de vida? Não conseguir subir uma escada que fica ofegante e o coração dispara? É não conseguir se sentir bonita porque tem ali queda de cabelo? Quais são as dores do seu nicho? E aí a gente vai pensar nessas dores, nesses sintomas, quais são os sintomas que o seu nicho provoca, tá? E a gente vai pensar como isso afeta a autoestima do seu nicho, como isso afeta a qualidade de vida do seu nicho, quais doenças pode desencadear no seu nicho. Se for para maquininha, a gente pode mudar isso aqui um pouquinho. Por exemplo, como afeta a qualidade de vida se a pessoa tá ali perdendo dinheiro, ela deixa de investir em outras coisas, né, em outras áreas. Como afeta a autoestima? O seu concorrente, por exemplo, está pagando taxas mais baratas. Ou seja, você está perdendo mais dinheiro do que o seu concorrente. Isso afeta, muitas vezes, a autoestima, o ego ali do seu cliente, né? A gente pode adaptar isso aqui. Quais doenças podem desencadear? Você pode ficar ansioso, o seu negócio não está dando certo. Você quer ter ali clientes, né, lhe procurando e você não oferta a melhor opção para o seu cliente. Isso pode desencadear ansiedade, isso pode desencadear estresse. Então, a gente pode adaptar isso aqui para qualquer nicho. Vamos começar a elencar quais são as dores do seu nicho. O quarto pilar, você precisa ser especialista. Entenda isso de uma vez por todas. O primeiro ponto é focar em apenas um produto. Focar nele e ser o melhor vendedor daquele produto. Como é que eu vou fazer isso, Babi? Você primeiro vai mentalizar que você é o melhor vendedor daquele produto. Eu vou ser o número 1. Eu vou saber de tudo que aquele produto oferece. Eu vou estudar cada componente desse produto. Para que ele serve, para que ele não serve. Isso vai virar a chave na sua cabeça quando chegar, por exemplo, uma pessoa e falando dos sintomas que ela tá sentindo, falando que tem um problema diferente, sei lá, e você vai lembrar daquele componente que você estudou e vai dizer: eu tenho uma solução para você. Eu tenho um produto que ele tem um componente que vai resolver o seu problema. Isso pode ser em qualquer lugar. Você começa a ser especialista naquele produto. Quando você se torna especialista, o cliente, ele lembra do seu nome antes de lembrar do produto. Quando a dor aperta, ele vai lembrar: poxa, Bárbara tem a solução. Ela já me falou uma vez de um produto X. Ele não vai lembrar, mas ele vai lembrar do seu nome, porque você se tornou especialista. Você causou uma excelente impressão no seu cliente. Você se tornou uma fonte de confiança para o seu cliente. Ele vai te perguntar qual é a solução que você tem para ele. Isso já aconteceu comigo, de vender vários produtos de nichos diferentes para uma única pessoa. Porque em várias conversas a gente se conectou e ela foi me dizendo ali, ó, quais sintomas que ela tinha. Ela tinha um problema A, tinha um problema B, tinha um problema C. E eu já fui apresentando para elas vários produtos que poderiam sanar aqueles problemas dela. Então, quando você se torna especialista, você passa essa confiança, você passa a ser um profissional. E isso é essencial. É o mínimo do que você pode fazer por você e pelo seu negócio e pelo seu cliente.
Organização e atendimento. Quem não se organiza deixa dinheiro na mesa. E organização vai muito além de colocar etiqueta no lead, vai muito além de você falar com ele no remarketing dia sim, dia não. Você precisa saber exatamente quando o seu lead vai comprar. Você precisa saber exatamente quando foi que você falou com o seu lead, com o seu cliente. Você precisa saber por que que o seu cliente não comprou hoje de você e vai comprar só semana que vem. Por quê? E para isso a gente utiliza algumas ferramentas como planilhas, CRM. Ah, Babi, mas eu não tenho dinheiro para contratar um CRM agora. Existem ferramentas que a gente consegue trabalhar gratuitamente, tá? Eu vou deixar aqui o link depois para vocês utilizarem, de planilhas que eu utilizo, do Trello, de ferramentas que eu utilizo para organizar. Você precisa dominar as fases do atendimento. A gente vai ver nas próximas aulas quais são essas fases que você vai dominar. Existe quase que uma receita do bolo, porém tem clientes que chegam que saem totalmente do script. E aí você precisa saber manejar ali aquele atendimento até a conversão. Então, crie drives. O que é que te impede de criar um drive? Por mais que os produtores eles disponibilizem os drives para vocês, disponibilizem criativos, é aquela questão que eu falei anteriormente. Seja produtiva, seja produtivo. Crie você o seu drive, organize ali suas pastinhas por cores, por data, por nome e tenha ali, economize tempo quando você estiver no seu atendimento, tá tudo ali ao seu alcance, na tela do seu computador, na palma da sua mão. Faça scripts, não se atenha apenas aos scripts que o produtor disponibiliza para você. Você é muito capaz e deixar ele mais parecido com você. Isso converte muitas vendas. Sobre as fases do atendimento, você vai ter que aprender e dominar 3 em questão, que é a fase da apresentação. Você vai aprender também a quebrar objeções e a fazer o remarketing de forma correta. A apresentação diz muito de como vai ser esse atendimento na prática. As quebras de objeções, a gente utiliza muito dos gatilhos mentais. E o remarketing, a gente vai aprender que não é só mandar foto do produto, falar do produto, a gente precisa também criar conexão com esse nosso cliente. E para isso, a gente precisa saber como o cliente está, a gente precisa dominar o atendimento. Para dominar o atendimento, a gente precisa fazer perguntas para o nosso cliente, saber exatamente o que o cliente está pensando, o que o cliente está sentindo. Isso a gente vai aprendendo até o feeling da conversa, até o feeling do atendimento, até converter na venda. Então, esses foram os 5 pilares para você destravar. Eu te desejo boas vendas e até a próxima aula.